Irmãos, eu quero falar desse tema hoje, despindo-se do velho homem e revestindo-se do novo. O Marco falou um pouco disso no final de semana passado, e eu queria falar também isso, e sobre as implicações que o novo nascimento tem feito nas nossas vidas. Ou seja, a partir do momento que nós verdadeiramente confessamos Jesus como nosso suficiente Salvador e Senhor, o que isso mudou? Ou será que não mudou? Então vamos falar sobre isso hoje e que o Espírito Santo nos abençoe e me use e prepare você, o teu coração, para que as verdades da palavra realmente façam efeito nos corações de vocês. Os irmãos as pessoas que nos ouvem também pela internet, que o Senhor abençoe a cada um de vocês. Eu quero aqui começar, o texto básico que eu vou falar é Colossenses 3, de 5 a 10. Eu vou usar vários textos, alguns textos grandes, mas para que eu tenha uma base e um contexto para poder explicar aquilo que eu quero transmitir nesta noite para vocês. Colossenses 3, de 5 a 10 diz assim: Fazei, pois, olha o imperativo, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lascívia, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também noutro tempo, quando vivíeis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns para com os outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos e vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento. Irmãos, o projeto de Deus é que todos os cristãos sejam semelhantes a Cristo. Este é o projeto de Deus. Ele nos diz isso em Romanos 8, 29, para que sejamos semelhantes a Cristo Jesus. E neste ponto, ser semelhante a Cristo Jesus não é ser fisicamente igual a Cristo Jesus, mas é semelhante ao amor, à prudência, ao tratamento, ao relacionamento com o Pai, a confiarmos no Senhor. Ser semelhante ao Senhor Jesus Cristo é ser tratado pelo Senhor nesse processo de santificação que nós estamos passando. Aí eu faço uma pergunta para vocês: quantas partes há na verdadeira conversão do homem? Numa verdadeira conversão do homem só há duas partes: a morte do velho homem e o novo nascimento. Duas partes: o velho e o novo. O velho homem que se corrompe para o pecado e o novo homem que tem prazer na santificação. Essas duas partes. Não há meio termo. Não há eu estou mais ou menos crente. Ou você é velho homem ou você é novo homem. Ou você continua nas obras de Adão ou você continua, ou você agora pratica as obras de Cristo. Ou nós nos despimos do velho e revestimos-nos do novo, ou nós continuamos vestidos com as vestiduras da carne, do pecado, a vestidura suja. Não me tome como bravo, nem pegando pesado, mas essa é a pura realidade. Ou nós andamos com Cristo, em cima do muro não existe. Quando Elias foi contestado, ele diz assim para aquele povo lá, o povo que não sabia se seguia Baal ou seguia Jesus Cristo, diz: se Baal é Deus, segue Baal. Se o Senhor é Deus, segue o Senhor. Mas sai de cima do muro, porque o muro é do diabo. Irmãos, a Bíblia é bastante enfática em dizer que o nosso velho homem
foi crucificado com Cristo. O Marco falou hoje esse versículo, falou domingo passado, Romanos 6,6, que diz justamente isso, sabendo isto, vocês saibam disso, tenham certeza disso, isso é para conhecimento de vocês, que o nosso velho homem foi com Cristo crucificado, para que não sirvamos mais o pecado como escravo. Ou seja, tudo que era da velha natureza foi para a cruz, foi pregado na cruz. Todas as nossas práticas mundanas foi pregada na cruz, para que você que crê em Cristo Jesus não sirva mais o pecado como escravo. Eu vou repetir mais para frente, mas já vou adiantar, ninguém está falando aqui de perfeição. Ninguém está falando de que não há mais pecado. Eu estou falando de não servir mais o pecado como escravo. O velho homem que se refere a Adão. O velho homem refere-se a Adão e às pessoas representadas por ele. A vida em Adão é velha para o crente, porque elas foram unidas com Cristo. Aquele que tem o Senhor Jesus Cristo como teu Salvador e Senhor, as coisas velhas passaram, porque ele foi unido com Cristo. Consequentemente, eles não mais se identificam com Adão. Nós não temos mais prazer nas coisas de Adão. Essa identidade nossa com Adão, ela foi pregada na cruz. É isso que diz Romanos 6,6. Para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos mais, ou não sirvamos o pecado como escravo. Ou seja, nós servíamos antigamente. Você e eu nascemos servindo o pecado como escravo. Só que hoje, depois que o Senhor Jesus Cristo converteu o meu e o seu coração, nós não servimos mais o pecado como escravo. Isso nos diz Colossenses 2, de 14 e 15, que é uma sequência desse texto que eu estou tentando falar, que diz assim, ó, tendo cancelado o escrito de dívida, que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Queridos, Jesus venceu já. Jesus venceu. Às vezes nós ficamos mais preocupados com o diabo do que servir o Senhor Jesus Cristo. Ele já venceu na cruz, ele já triunfou, ele cravou naquela cruz todos os principados e potestades e despojou e triunfou sobre eles. Ele cancelou o escrito de dívida que era contra nós e atuava como ordenança a nosso respeito. O Senhor Jesus cancelou, a dívida foi paga. A dívida foi paga, você não deve mais nada, eu não devo mais nada, porque o Senhor Jesus Cristo pagou essa dívida por nós. Com isso, cai por terra toda a presunção, prepotência e tudo mais que você queira colocar, de achar que eu e você conseguimos alguma coisa pelas nossas próprias forças. Não fui eu que cancelei o meu escrito de dívida, ele foi cancelado por mim. Não foi você que venceu e triunfou sobre os principados e potestades, foi Cristo que fez isso. Não foi você que conseguiu todas essas coisas, foi Cristo que fez isso por nós. Toda a dívida foi paga por Cristo, uma dívida impagável por nós, impagável pelas nossas forças. Isso significa que em termos espirituais, nós já morremos para o mundo. Em termos espirituais, nós já morremos para a vida passada, para a vida mundana, para a vida pecaminosa. Por isso que eu disse no início que só há dois, o velho e o novo. O velho homem que se corrompe e o novo homem que se santifica. O texto que nós lemos, o texto inicial de Colossenses, mostra, irmãos, que há um processo de santificação, um processo de renovação. Ele começa dizendo assim, ó, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. É sem opção. Fazei, pois, morrer. Não dá para viver
mais ou menos. Não, eu tenho aqui tal, Deus é bom, mas o diabo não é ruim, sabe? Não dá para ficar em cima. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Ou será que aquela natureza terrena, aquelas práticas do pecado, causa alguma saudade em nós? Será? Eu tenho saudade da minha vida de pecado. Não, eu não tenho saudade da minha vida de pecado. A minha vida de pecado foi para a cruz. A sua, se você crê, também foi. O apóstolo Paulo aqui nesse texto, ele chama para um afastamento rigoroso do antigo estilo de vida, que é incompatível com o estilo de vida em Cristo Jesus. Ele chama para isso, para um rigoroso afastamento. Aqui cai por terra toda a libertinagem. Aqui cai por terra toda a intenção de continuar praticando as aberrações do pecado sob o manto da graça. Cai por terra toda a libertinagem. Não estou falando de liberdade, estou falando de libertinagem. Aquela posição de que já que eu estou na graça, então eu posso praticar tudo o que eu quiser. O Paulo diz, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Irmãos, e é interessante que Paulo faz duas relações de pecados nesse texto. Primeiro, no versículo 5, ele relaciona, ele lista 5 pecados, todos relacionados a... 4 relacionados à natureza sexual e o 5º relacionado à idolatria. Ele diz assim, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Aí vem os pecados: prostituição, impureza, paixão lascívia, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. E logo no versículo 8, ele relaciona mais 5 pecados, todos relacionados a palavras abusivas ou iras. Ele diz assim, agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Quando nós olhamos isso para a Bíblia, isso parece que está um pouco distante, mas quando isso pende para o nosso lado, aí fica um pouco complicado. Por que eu digo isso? Porque Paulo, ele está falando para aqueles irmãos assim, vocês praticavam isso. Outrora, isso era uma prática da vida de vocês. Estas coisas faziam parte da vida daqueles irmãos, antes deles serem convertidos a Cristo Jesus. E eu tenho quase certeza que se nós fizermos aqui uma retrospectiva da nossa vida, estas práticas faziam parte da nossa vida mundana também. Pelo menos da minha fazia. A maioria disso aqui era cotidiano, fazia parte da minha vida, eram práticas comuns da minha vida. E talvez de alguns irmãos que eu conheço aqui também eram. Nós praticávamos tudo isso daqui e ficávamos felizes, achando que estávamos por cima, achando que estávamos fazendo a melhor coisa que poderia ser feito. Estávamos abafando. Mas isso daqui era uma prática que se fazia, que Paulo estava dizendo, que vocês faziam isso antes de vocês serem transportados para o reino do Filho do amor. E isso da mesma forma que nós. Colossenses 1,13 diz isso. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Presta atenção, ele nos libertou do império das trevas. Que império das trevas é esse? É estas práticas que ele estava falando um pouco mais para frente. E nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Perceba aquilo que eu disse? Velho e novo, não tem meio termo. Irmãos, eu quero fazer fazer uso agora de Efésios capítulo 1, de 1 a 10. É um versículo, é um texto longo, mas ele vai nos retratar muito bem o que a gente está falando. Efésios 2, começa assim, ó. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora. Antigamente,
Antes, vocês andavam deste jeito, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora. Paulo se inclui aqui. Ele praticava todas essas coisas, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Você se inclui nessa? E aí vem o versículo 4. Mas Deus, se não fosse a mão de Deus, se não fosse a mão poderosa do Senhor, nós estaríamos lá, fazendo as mesmas coisas. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, e não das obras, para que ninguém se glorie, pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. O texto ele é esclarecedor. Não precisa nem explicar. Você era um pecador miserável, ia para o inferno pelas tuas obras. E eu também. Mas Deus estendeu a mão e teve misericórdia de mim e teve misericórdia de você. Estas eram as práticas nossas antes. Você lembra o tema da mensagem? Despindo-se do velho homem, revestindo-se do novo. Estas eram as práticas antes. Mas Deus, que foi misericordioso, estendeu a mão e nos salvou. Não pelos nossos méritos, mas pelos méritos de Cristo. Pela graça dele, ele fez isso por cada um de nós. Irmãos, o estado natural da humanidade é mortos que andam. O estado natural do homem é morto que anda. Geralmente chamado de morte espiritual. O homem, ele não nasce filho de Deus. Difícil falar isso porque nós aprendemos desde criança que todos são filhos de Deus. Mas o homem, ele não nasce filho de Deus. Ele é feito filho de Deus. Aqueles que creem em Cristo Jesus como seu Salvador e Senhor. O homem nasce pecador. Eu e você nascemos pecadores, caminhando para o inferno. E se não fosse a misericórdia do Senhor, nós iríamos para o inferno, com as nossas roupas sujas, achando que estava fazendo a melhor coisa do mundo. Eu quero ainda fazer a mesma base de pensamento Paulo usa escrevendo aos irmãos de Gálatas. Ele diz assim, Paulo, apóstolo, não da parte de Gálatas 1, de 1 a 5. Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Cristo Jesus e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. E todos os irmãos, meus companheiros, a igreja da Galácia. A graça a vós outros e paz, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, o qual, ou seja, Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar, para nos tirar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Ele se entregou a si mesmo para nos desarraigar, para nos puxar, para nos tirar, para arrancar deste mundo perverso. Porque se não fosse ele fazer isso, nós não teríamos condições de fazer isso sozinho. E mais um texto, para nós caminharmos para o fechamento. Quando Paulo escreve a carta dele
à igreja de Corinto, no capítulo 6, ele menciona uma série de pecados que eram práticas comuns daqueles irmãos de Corinto. Irmãos, a igreja de Corinto era uma igreja que tinha todos os dons, mas era uma igreja extremamente problemática. Daqui a pouco nós vamos falar da ceia, e justamente para esta igreja que Paulo orienta como tem que ser a ceia, porque estava tendo uma certa bagunça ali na hora da ceia. E aqui também Paulo escreve para eles nesse mesmo ritmo. Ele diz assim, 1 Coríntios capítulo 6, de 9 a 11, ele diz assim, ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? 1 Coríntios 6, 9 a 11. Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem avarentos, nem sodomitas, nem ladrões, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Você se achou em algum desses aqui? Tais fostes alguns de vós, mas vós fostes lavados, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus e no Espírito de nosso Deus. Eu fico impressionado com a Bíblia. A Bíblia, ela não esconde a falha de ninguém. Paulo dizendo, vocês foram lavados, tá? Vocês foram santificados e justificados, mas vocês faziam isso aqui. A igreja de Corinto, se a gente estudar a história ali, existia o templo das prostitutas e dos prostitutos, que eram muitos, e muitos desses eram convertidos e vinham para a igreja. Eles praticavam todas esta sorte de coisas. E Paulo diz, olha, tais coisas alguns de vós praticaram. E quando a gente olha para a igreja hoje, a gente pode dizer a mesma coisa. De nós aqui, algumas dessas coisas nós praticamos no passado, mas nós fomos lavados. Nós somos santificados, nós somos justificados por amor. O Senhor fez isso por nós, por amor. Não porque nós merecíamos, deixa muito claro, mas por amor Ele fez isso. Graças a Deus que Ele fez isso. Irmãos, Paulo está dizendo que a persistência no erro seria uma evidência de que a fé que eles professavam era falsa. A imagem que nós temos de despir e vestir, para ficar mais claro, é tirar uma roupa mesmo. Pensa quando você chega em casa com uma roupa suja, toda cheia de lama, de barro, de sujeira, e você toma um banho, tira aquela roupa suja e veste uma roupa limpa, cheirosa, muito bem passada. Faço referência à minha esposa neste momento. É essa sensação, você tira aquela roupa suja e veste uma roupa limpa, cheirosa. A ilustração você pode pegar desse jeito. Quando nós despimos o velho homem, tiramos essa carga do pecado das nossas costas e nos revestimos do novo homem, o homem espiritual, o homem que tem outros prazeres, outras vontades, não tem aquela mesma vontade do passado. E o último texto grande que eu quero fazer é Efésios 4, de 23 a 32. É um texto e eu vou caminhar já para o fechamento. Efésios 4, de 22, 23 até o 32. Diz assim, quanto ao trato passado, ou seja, quando vocês ainda eram do mundo, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedente da verdade. Vocês estão me acompanhando? Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis.
Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe ou suja, e sim unicamente o que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, toda cólera e ira, e gritaria e blasfêmia, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros, benigno, compassivo, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Precisa explicar, irmão? O velho homem deu espaço para o novo homem. A natureza pecaminosa foi para a cruz, foi pregada na cruz. Agora nós nos despimos daquela vestidura velha do pecado e nos vestimos da vestidura de santidade. Deixando os hábitos do velho homem e adotando os hábitos do novo homem. O homem nascido de novo, da nova criatura. Pois o amor de Cristo nos constrange, diz 2 Coríntios 5, 14 e 15. Julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para os que vivem, não vivam mais para si, mas para aquele que por ele morreu e ressuscitou. O Marco orou isso aqui hoje, antes do culto. Para os que vivam, não vivam mais para si. Ele citou Gálatas 2, 19 e 20. Já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. Estou crucificado com Cristo, diz 2, 19 de Gálatas. Aí eu digo para vocês, nós podemos fazer essa oração, irmãos? Nós podemos fazer essa oração? Senhor, já não sou eu mais quem vive. É o Senhor que vive em mim. E ter a vida de Cristo significa que as minhas vontades são submetidas à vontade de Cristo. Nós estamos falando de quinta-feira que oração, nós terminamos as orações assim, em nome de Jesus, não é? Não é uma forma bonita de terminar a oração. Não é assim, eu preciso fazer um final legal na minha oração, então eu falo em nome de Jesus. Não, quando eu falo em nome de Jesus, estou dizendo na vontade do Senhor Jesus. É de acordo com a vontade dele. E quando eu clamo, quando eu oro, quando eu declaro, já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim, eu estou dizendo, Senhor Jesus, as tuas vontades prevaleçam sobre as minhas. Que as tuas, Senhor, são boas, perfeitas e agradáveis. As minhas são egoísta, maligna, interesseira e tudo mais que você possa entender. Então, irmãos, despindo-se do velho homem, revestindo-se do novo. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo. A mentira, ela é companheira do velho homem. Só que a verdade tem que ser companheira do novo homem. A mentira, ela é natural para o velho homem. A verdade tem que ser natural para o novo homem. Eu lembro dos discípulos que certa vez eles estavam lá e o Sinédrio chamou eles e falou assim, para de falar desse Jesus, vocês estão nos incomodando, vocês vão parar de falar de Jesus? Importa nos obedecer a Deus do que aos homens. É verdade, nós não vamos parar de falar, não adianta. E qual foi o resultado? Cacete neles, prisão, açoite, varada. É verdade, importa nos obedecer a Deus e não aos homens. Irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. O velho homem ira e não corrige, não conserta, vive na amargura. Mas se somos nascidos de novo, nós buscamos perdão. Se há uma coisa que crente tem que fazer, é pedir perdão. Pedir perdão é coisa de caba crente. E perdoar também. Qual que é mais fácil, pedir ou perdoar? Eu não sei qual dos dois que é mais fácil.
Mas esses dois têm que fazer parte da nossa vida, se é que nós já nos vestimos do novo homem. Pedir perdão para quem? Para quem for necessário. Mas eu não estou errado. Mas precisa ser estar certo? Em cima do que eu estou certo, nós não pedimos perdão para as pessoas. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, faça com as mãos. A prática do velho homem é enganar, é levar vantagem em todas as coisas. É sair por cima, enganei mais um. A prática do novo homem é ser honesto. A prática do novo homem é trabalhar. E trabalhar que o Senhor abençoa ele, tanto que ele tem como contribuir com os necessitados. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, nenhuma palavra suja, e sim unicamente a que for boa para edificação. A linguagem obscena, o palavrão, as bobagens, são companheiras do homem de natureza pecaminosa. Mas infelizmente nós ouvimos isso na boca do crente. O nosso velho homem foi para a cruz, irmãos. A nossa linguagem obscena foi para a cruz. A nossa linguagem torpe foi para a cruz. Eu vou fazer de novo a pergunta que eu fiz no começo. O que é que o novo nascimento, o que que a nova vida de Cristo mudou na minha e na sua vida? Nós continuamos com as mesmas práticas, as mesmas conversinhas? Ou será que isso não faz mais parte do nosso dia a dia? Opa, então a gente precisa rever. Não entristeçais o Espírito de Deus. E aí vai. Nós recebemos um selo. O selo que o Senhor colocou em nós é o Espírito dele. Uma marca, uma posse que o Senhor virá buscar o povo dele. Irmãos, selo do Espírito não é para ímpio. Selo é para crente. Selo é para crente. Se o Senhor te selou, se o Senhor me selou, é porque eu sou filho dele. O selo do Espírito é para crente. É somente selo para nós. Longe de vós toda gritaria, toda cólera, toda blasfêmia, todas essas coisas. Longe. Quanto mais longe, melhor. Falai-vos uns aos outros com palavras moderadas, palavras bandas. Conhece pessoas, crentes, que você fala, eu vou conversar com aquela pessoa, porque ela sempre tem uma palavra moderada, uma palavra de edificação, uma palavra boa. Então, irmãos, eu quero terminar mesmo dizendo que o Senhor nos encha com o fruto do Espírito. Gálatas 5:22, ele diz assim, que o fruto do Espírito é mansidão, bondade, alegria, paz, longanimidade, benignidade, domínio próprio. Acho que falei todos. É o fruto do Espírito. Percebe que é o fruto do Espírito. Um pouquinho antes de Gálatas diz que as obras da carne são, mas o fruto do Espírito é. Porque é no singular, é Cristo, é Ele. Então que o Senhor nesta noite nos encha com o fruto do Espírito. Que o Senhor nos encha de vontade, que o Senhor incomode os nossos corações. Voltando um pouquinho, quando o Tiago escreve a carta dele, diz assim, ó, a volta do Senhor está breve. Tiago escreveu há 2000 anos. Só que a volta do Senhor está breve mesmo. É só ver o que estava acontecendo. Alguém disse que nós, que olhando para os Estados Unidos hoje, nós tínhamos que ir lá e pedir perdão para Sodoma e Gomorra, porque o que está acontecendo no mundo está pior que Sodoma e Gomorra. Os pecados antes de Noé. Então, irmãos, fiquem firmes. Eu sei que as perseguições, os desafios, eles são grandes, mas você foi revestido do novo homem. O teu velho homem foi para a cruz. Mas, irmão, eu peco ainda, então bem-vindo, eu também peco, mas não tem que ser assim. O pecado, ele não tem que ser uma prática na nossa vida. O pecado na vida do cristão, ele é um acidente.
apesar de nós praticarmos esse acidente todos os dias. Mas, irmãos, se eu estiver falando uma bobagem, você levanta a mão e diz, você falou bobagem. Quando você peca, o Espírito Santo te incomoda. É verdade ou não é verdade? Você peca, o Espírito Santo fala assim, pisou na bola. O que você faz na hora? Verdade, Senhor. Não, peraí, Senhor. Não, você tem que ver porque... Não, é verdade, Senhor. Eu pequei, então o Senhor me perdoa em nome de Jesus Cristo. Nós erramos, só que o nosso velho homem... Nós erramos, mas nós não somos mais governados e comandados pelo pecado. Hoje o nosso Senhor é outro, é o Senhor Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe vocês.